Olha, eu vou te falar que é uma coisa muito louca como eu comecei, né? Bom, vamos lá. Contar a história rapidamente. Olha, eu cheguei em Mauá com 7 anos. Me perdi dos meus pais. Tinha 4 anos de idade. Morei no Parque São Vicente, minha infância toda foi no Parque São Vicente. Aí fui na menina que fica lá, falando os preços. Cutuquei ela, falei, ó, tô perdido. Depois eu morei no Anchieta e depois no Vila Cis, Vila Mercedes. Ela anunciou, meu pai foi lá, né, aceleradão, minha mãe chorando. Falou, vamos dar um presente pro menino. Pode escolher o presente. Escolhi uma vitrolinha. A música entrar na minha vida foi... No começo dos anos 90. Bom, a produção entrou na minha vida através com influências do meu pai, de escutar coisas no carro dele, né? Desde criança, né? Foi ouvindo os vinis da minha mãe, dos meus tios, enfim e tal, mas a partir do momento que eu cresci e fui tomando meu espaço aí no meio, saindo e tal. Naquela época, o clube independente, ele era muito forte nas domingueiras do ABC inteiro, não só de Mauá. Então assim, era a equipe do Careca DJ que tinha lá a participação no clube, né? Com a equipe dele de som. E assim, a juventude daquela época, de vários bairros de Mauá, iam para lá para se encontrar e participar do baile. Então vinha a rapaziada do Zaira, vinha a rapaziada da Vila Magine, que é onde eu nasci e fui criado, vinha a galera do centro, vinha a galera do Vila Vitória. Então era meio que as tribos se encontravam ali. Na verdade eu comecei a prestar atenção em DJ. Interessante falar da inspiração. Foi com Pazinha, no Purpurina. A inspiração foi programas de rádio. Ouvia muita rádio, ouvia 97, antiga 97, rock. Ouvia muito rap, muitas músicas hip hop, gostava muito de grafite e através de alguns grupos de raps eu me interessei em saber como eram construídas as músicas, como eram feitos aqueles beats, as bases, os MCs cantarem e tal. Até que eu fui no meu primeiro baile, ali a gente tá falando mais ou menos em 93, 92 para 93, que foi chamava Calunga, que era uma domingueira, ali no Clube do Vila Vitória. Foi a primeira domingueira que eu fui, que de fato eu vi um DJ. Eu consegui botar o pé pela primeira vez nas escadarias do Clube Independente. Quem conhece lá o Salão Social sabe do que eu tô falando. Eu subi aquelas escadarias e me deparei com aquele globo, aquele PA, aquela iluminação batendo no chão, na cabeça da galera. E aquele grave batendo no peito, tocando música eletrônica da época, né? Aquilo ali na hora já foi uma paixão, como se diz, né? Paixão à primeira vista. Eu não sei se já era 90 ou se era tipo 89. E em algum momento o Mauro, que era o dono da cantina, que era aquela potência, a cantina foi um marco, né? Para a cidade de Mauá, tanto culturalmente como musicalmente. E em algum momento eu acho que o Mauro falou, Sandra, vem discotecar. Eu entrei, dei de cara com a iluminação e tava ao fundo lá o DJ Careca nas tape deck de rolo atrás dele. Detalhe, ele tocava de costa para o público e aí já tinha as MK da época também de frente para o público. Quando eu me deparei com aquele mundo, aquele som batendo, aquela iluminação, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Como a gente está falando de meados de 87, 88, se a gente for parar para fazer uma reflexão, não era só o Independente que fazia baile naquela época. O Independente era um dos. Tinha o Clube Vila Vitória,
Clube do Vila Vitória era uma coisa mais rústica, né? Baile de clube mesmo, clube da vila. Tinha o Purpurina que ficava na Portugal. Inclusive, pô, é uma outra casa que, quando eu também coloquei meu pé lá dentro, que na época quem tocava lá era o DJ Pazinha com o Kid Vinil. Minha primeira vez estreando como DJ. Eu quase desmaiei. Pazinha. Ele foi um dos que foi residente lá no Purpurina. Eu fiquei nervosa, óbvio. Pô, o Kid Vinil, né? O Kid Vinil sempre foi ídolo pra todo mundo. E ele estava lá na minha estreia. CDJ não existia, né? Então, assim, era alguma coisa que tocava um CD, um disco, mas de uma forma bem rústica. Ali tinha muita gente conhecedora de música. Assim, eu fazia parte de um grupo de amigos que gostavam de música. Mas ali tinha Jorjão, que é uma enciclopédia da música, tinha Marqueto. Já era nova cantina, a vibe sensacional. Assim, é uma galera que tem uma mente muito aberta, tem uma cabeça muito legal para entender o que você vai fazer na discotecagem. E eles curtem, realmente curtem, eles fortalecem o teu trabalho. Tinha uma Mauá Groove pesado, é verdade, é verdade. Ali eu já discotequei a convite dos meninos, porque eu acho que o Groove pesado era o Mândio. Eu fui, assim, conhecendo pessoas diferentes, né? Já era Vira 5, Acaba 10, que eu discotequei muito, toquei muito com Vira 5, Acaba 10. Adorava discotecar com eles. Que é um projeto, assim, de Mauá que é tradicional, né? Uma tradição, eu acho, que do meio musical de Mauá, né? Quem não conhece o Vira 5, Acaba 10, né? Discotequei muitas festas, né? As festas icônicas do Samuel Cabeleireiro. Eu, Marqueto, Fábio Marques, a gente, tipo, e era muito divertido. Discotequei na festa de algum aniversário importante da Atual Mania. Aí eu discotequei junto com eu, Marqueto, Mândio e o Jecão, que foi incrível, assim, foi uma festa incrível. Aí festa de amigos, né? Sempre, vem aqui, vamos fazer uma festa, vamos fazer um som. Uma festinha de aniversário. E a gente tava sempre, tem um quintal, tem aparelho. Juntamos os discos, juntamos os 3 em 1, eu levei o meu, levou o dele, transamos as caixas, aquela conversa de sempre, padrão. Vamos lá, a gente faz festa e se diverte. Estudei um longo período no Maria Helena, que é uma escola localizada no Parque das Américas, aqui em Mauá, e eu tive vários amigos. Eu morava em Santo André e vivia em Mauá. E a gente até chegou a frequentar festas na cidade de Mauá, pelo ABC, festas de rap e tal. Então era aquela época que se ouvia muito hardcore, muito punk, muito rap, muito hip hop. E eu comecei a pesquisar, já tinha acesso à internet discada na época, né? Era a fase do garimpo musical. Eu acho que foi onde eu mais adquiri cultura musical, assim, porque eu ouvi tudo de tudo. A Atual Mania, ela foi um divisor de águas ali em Mauá. Até porque, eu posso estar errada, mas eu não me lembro de loja que trazia grifes para Mauá. Você tinha que sair para um shopping longe para comprar. E não, a Atual Mania, ela meio que democratizou, entendeu? E fora que a gente ainda fazia caderneta, né? Então são pessoas que sempre carregam consigo experiências culturais diferentes. Então eu acho que isso, atrelada às donas da loja, elas sempre perceberam que moda e cultura andam juntas, entendeu? Quando eu comecei a arriscar alguns beats de drum and bass, para que haja uma compreensão melhor, né? O drum and bass é um ritmo de música bem acelerado. Essa vertente tem esse nome porque é uma música formada por baixo e bateria, drum and bass. Eu não conhecia ninguém na cidade e tal, não conhecia nenhum amigo em comum assim que gostava do gênero musical drum and bass. Mas é uma música que agrega muito do reggae, muito do jazz, muito do soul, muito do house, e ela mistura muitos elementos musicais. Foi até um dia que eu resolvi frequentar uma festa no centro de São Paulo chamada Liquid, que inclusive era produzida por um trio de Mauá
que era o DJ Lu e o DJ Andres e o M-Jazz. Eu fui saber disso bem depois, não sabia que eles eram de Mauá. Mas eu frequentei essa festa e conheci várias pessoas que tinham um gosto em comum com o meu lá. E fui fazendo amizade, pegando o contato da galera e tal, até eu descobri que a maioria do público ali era de Mauá. E dentro desse público tinha já alguns produtores, incluindo o Rômulo, que era o Simplification. Na época ele fazia uma dupla com o Fadi Araújo, também residente de Mauá. E foram esses dois caras que começaram a trocar mais ideia comigo assim, de produção. Isso foi muito impactante para mim porque eu percebi que Mauá tinha um cenário ali acontecendo de música eletrônica muito forte que estava impactando já no centro de São Paulo. Então para mim aquilo ali foi muito surpreendente assim de início. Depois do meu trabalho em Ribeirão Pires, na Morada do Vinho, que eu saí da Morada do Vinho, a casa funcionou até meados de 2009, 2010, a casa fechou, o dono foi para o interior de São Paulo, para a cidade de Vitinga, montou uma morada do vinho lá, não deu certo, e ele voltou para São Paulo e ele não quis continuar em Ribeirão Pires, ele apostou em Mauá. Ele entrou no Orkut e viu que eu estava desenrolando muita festa, muita casa, tocando com muita frequência. E aí ele me fez um convite. Falou, ó, tô montando uma casa aqui em Mauá. Você não quer tocar aqui? Aí combinamos, fechamos de eu tocar de quinta-feira. No La Bodegas, que era uma noite de pagode, e eu fazia os intervalos. E foi um sucesso, cara. Uma das pessoas assim que eu admiro muito lá em Mauá e que conhece muito de som é o Javali, né? O Rogério Javali. Pra mim, assim, ele é mestrão. Ele sabia muito da cronologia de tudo, então da história de tudo. Então, para você tocar alguma coisa, eu entendo dessa maneira, né, no meu trabalho. Eu entendo que você tem que conhecer muito da história daquilo, porque uma discotecagem, você faz uma história. Primeiro contato com balada, a primeira balada que eu curti em Mauá, que foi a Coqueluche. Pô, mano, eu vi meu nome na faixa da Coqueluche, aquilo era de um valor gigante, né? Eu falei, poxa... Saudosa Coqueluche. Foi paixão à primeira vista, porque eu me deparei com o DJ Banana. Que foi o fundador da Coqueluche. Eu não sabia, mas já era uma baita de uma referência. Ele tinha uma visão, como poucos. E a Coqueluche já era uma balada toda sofisticada, com iluminação de ponta, som de primeira, público high-tech. Convivi com o Emerson, eu convivi com o Cal, eu convivi com o Cabelo, eu convivi com o Davi, eu convivi com o Anderson, que ficou lá, o DJ Anderson ficou lá por mais de 25 anos. Depois eu convivi com o Haroldo, eu convivi com o Pazinha, porque tinha o Inferninho. Ali foi um estágio que eu tive de vida com relação a querer ser DJ, me preparar como DJ, que eu não teria em lugar algum. A impressão que eu sempre tive é que Mauá não dependia de nenhum outro lugar assim para ter um núcleo de música eletrônica. Então eu acredito que Mauá tem um potencial enorme dentro da música underground, que as pessoas não dependiam e não dependem de se deslocar para outros lugares, para outras cidades para curtir a música underground. Eu acho que Mauá é bem forte assim nesse quesito de música underground. A gente tem um público muito fiel. Só que quando você começa a entrar para esse lance de organizar, de tentar ser a cabeça das coisas, aí você vê que a política de fato faz sentido você tentar participar daquilo que está dentro da sua cidade, até para você poder cobrar, para você poder ter um entendimento maior da parte jurídica e de apoio daquilo. Porque a cultura aqui em Mauá é tão enraizada, é tão forte, que as influências fizeram com que esses DJs e produtores musicais saírem da caixinha e se aperfeiçoarem e buscarem de verdade uma qualificação melhor. Por que a gente não cria um curso na cidade? Nas oficinas culturais, surgiram vários talentos. Um curso para DJs, um curso para produção, gratuito. Vamos ajudar de fato a cidade, os munícipes da cidade? Um deles foi o Rômulo,
Hoje, inclusive, ele tem um selo muito bacana e acabou até influenciando outros talentos também. No caso, o Elside, que hoje está aí, uma gravadora bacana, um artista que estourou até fora do Brasil. Interessante. Aí ele falou, poxa, então, porque aí de fato você cria um produto dentro da cidade para que a sociedade olhe de uma maneira diferente para aquilo que você está fazendo. Quando eu comecei a tocar, eu sempre acompanhava essa galera aqui de Mauá tocando, onde eles iriam tocar, cada notícia que saía deles. Então eu vi aquilo como uma influência muito forte para mim. E eu acredito que o que houve com a gente indo tocar no Tomorrowland possa ter impactado algumas pessoas que tinham também ou têm aquele sonho de estar tocando num palco importante da música eletrônica ou de qualquer outro gênero, né? É possível fazer aquilo que você ama, é difícil, é árduo, mas hoje eu tenho orgulho de falar, eu vivo 100% de música, eu vivo de eventos, eu vivo do casamento, eu vivo do corporativo, eu vivo da música eletrônica através da Prestige. Eu sou DJ em Mauá, DJ pro mundo. É isso aí.